Capítulo 128 Varrendo os discípulos externos, parte 2. Zhao Feng se sentiu um pouco preocupado quando enfrentava Hong San e, embora Hong San fosse mais forte do que Hong Xi e Xiao Yun, esta não era a razão principal. A razão era a atitude de seu oponente. Em primeiro lugar, ele admitiu que não era tão forte quanto Zhao Feng. Isso significava que ele não se afrouxava contra seu adversário. Pelo contrário, usaria 200% do seu poder para combater Zhao Feng. Além disso, seu objetivo não era vencer. Seu único objetivo era fazer Zhao Feng gastar energia. Juntando esses dois pontos, Hong San quase não tinha nenhuma falha. Mesmo que a habilidade de movimento de Zhao Feng fosse profunda, Hong San não atacou apressadamente. Em vez disso, ele tentou descobrir onde estava a posição real de Zhao Feng. Posso vencê-lo em dezenas de movimentos. Mas então, a figura de Zhao Feng brilhou e apareceu de novo em frente a Hong San. Diante da calma de Hong San, Zhao Feng decidiu mudar suas táticas. Em vez de usar habilidade, ele usaria força absoluta para reprimi-lo. Zhao Feng respirou fundo e soltou sua aura. Instantaneamente, a aura de Zhao Feng subiu meio nível, o que fez a expressão de Hong San mudar. A pupila de Ouyuan contraiu-se enquanto o observava. Um monte de gente estava atordoado, eles não esperavam que Zhao Feng ainda estava se segurando. Isso significava que, enquanto lutava contra Xiao Yun e Hong Xi, Zhao Feng quase não gastou energia. Impossível! A quantidade de energia que ele pode armazenar é ainda maior do que a minha. Xiao Yun, com um rosto pálido, olhou fixamente para Zhao Feng, que estava ficando mais forte a cada momento. Primeiro movimento do dedo estelar. Zhao Feng usou seu dedo estelar no nível máximo e mesmo que ele não tenha combinado com uma das 4 posições do vento desta vez, o poder ainda chocou a multidão. Bang! 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 Fios e mais fios de luzes azuis voaram em direção a Hong San como um bando de pássaros. O rosto de Hong San estava branco enquanto ele circulou sua força interior de meio passo do reino ascensionado e espalhava uma barreira defensiva. Montanha intransponível. Hong San estendeu os braços e sua aura tornou-se estável e profunda como o Monte Tai, quando se chocou com os ataques de Zhao Feng. Peng! Uma explosão soou entre os dois com pedras e poeira sendo enviadas voando. De certo ponto, esta foi uma batalha de força interior. Mas depois de alguns segundos, Hong San gritou e foi empurrado para trás. Enquanto usava toda a sua força, uma falha tinha aparecido e Zhao Feng aproveitou. Um sorriso apareceu dos lábios de Zhao Feng, ele não acreditava que o oponente seria perfeito para usar sua força total. Quando táticas não funcionam, uma força esmagadora pode ser a melhor saída e Zhao Feng usando força fez o adversário cometer um erro. Movimento invisível da fumaça. Posição do tornado. Zhao Feng continuou a atacar enquanto ele tinha a vantagem e depois da fusão com a posição do tornado, o poder subiu para outro nível. Peu! Peu! Kill! Os raios de luz eram como uma chuva de meteoros e o poder excedeu os limites do reino consolidado. Os discípulos externos observavam com a boca aberta. Neste momento, eles tiveram que admitir que Zhao Feng poderia estar classificado no top 5 e tem o direito de desafiar o 3 graus lugar. Vá! Hong San só conseguiu bloquear alguns movimentos antes de cuspir um bocado de sangue.
Mesmo ele tentando seu melhor apenas para fazer Zhao Feng gastar energia, ele ainda perdeu horrivelmente. De acordo com seu plano original, ele deveria perder tempo e desperdiçar a energia de Zhao Feng. Mas ele não esperava que o último usasse um de seus melhores movimentos e o derrotasse em tão pouco tempo. Eu tentei o meu melhor. Hong San olhou impotente para Ouyuan. A expressão de Ouyuan ainda estava calma. Você já forçou Zhao Feng a usar todas as suas forças, então ele deve ter gastado um pouco de energia. Os espectadores ficaram loucos quando Zhao Feng venceu sua terceira batalha. Antes de hoje, nenhum deles teria pensado que Zhao Feng seria capaz de cuidar de 3 adversários de forma rápida e eficiente. Da situação atual, parecia que Zhao Feng ganhou suas lutas muito facilmente. Não houve batalhas duras. Depois de vencer Hong San, Zhao Feng substituiu seu lugar. O quarto desafio, Zhao Feng classificado em oitavo vs Ouyuan classificado em terceiro lugar. As expectativas brilharam nos olhos do diácono Qiu. Depois de vencer 3 batalhas seguidas, Zhao Feng conseguiria vencer a última. Todo mundo sabia que Ouyuan era o maior oponente de Zhao Feng hoje. Em terceiro lugar, Ouyuan era um dos senhores dos discípulos externos e até desafiava os cultivadores que haviam alcançado o reino ascensionado. De certo ponto de vista, a força de Ouyuan tinha excedido o reino consolidado. Zhao Feng, você não terá nenhuma chance de me vencer. O corpo alto e musculoso de Ouyuan sacudiu a plataforma depois de saltar até ela. Fissuras como teias de aranha apareceram na resistente pedra negra. Por apenas pisar na plataforma, Ouyuan já havia mostrado quão forte ele era. Xoxi! As roupas de Ouyuan foram jogadas de lado, revelando seu corpo. A aura que ele lançou poderia assustar as bestas mortais de nível superior. Sim. Os discípulos externos respiraram friamente e choque apareceu em seus olhos. Aura perto de uma besta mortal de nível Lorde. O coração de Zhao Feng bateu mais rápido. Comparado a meio mês atrás, a força de Ouyuan tinha aumentado. Não admira que ele foi capaz de substituir o antigo terceiro lugar. O olho esquerdo de Zhao Feng podia ver que a força corporal de Ouyuan quase chegou ao reino ascensionado. Tanto ele como Ouyuan se concentraram no fortalecimento corporal e seus objetivos eram o mesmo: entrar no reino ascensionado com a força de seus corpos. Mas, comparando os dois, Ouyuan estava mais próximo do que Zhao Feng. Afinal, Ouyuan havia entrado no clã mais cedo e tinha treinado por um longo tempo. Se fosse capaz de ir um pouco mais adiante, seria o primeiro discípulo externo a entrar no reino ascensionado com apenas força corporal nos últimos 100 anos. Seng. Ouyuan caminhou passo a passo até Zhao Feng. Punho do pequeno rei macaco. O punho de Ouyuan parecia expandir-se enquanto uma camada dourada o cobria. O olho esquerdo de Zhao Feng se contraiu ligeiramente quando sua expressão se tornou solene. Estrondo. No momento em que o punho foi lançado, o corpo e o punho de Ouyuan apareceram na frente de Zhao Feng. A energia explosiva e velocidade de Ouyuan facilmente ultrapassaram os dos irmãos Hong. Os discípulos externos que estavam assistindo tudo olharam em choque. O punho de Ouyuan poderia matar instantaneamente qualquer cultivador no 9º rank do reino consolidado. Parede de prata montanhosa. A tempo, a força de Zhao Feng explodiu também. O punho chocou contra o punho, cheio de selvageria e poder. Nenhum outro truque ou habilidades estavam envolvidos.
Todos os discípulos externos ouviram um bang. Antes que os ouvidos tremessem e perdessem a audição. Teng, teng, teng. Zhao Feng e Ouyuan ambos recuaram imediatamente e deixaram rachaduras no chão. Zhao Feng tinha recuado 9 passos antes de estabilizar seu corpo, enquanto Ouyuan tinha recuado apenas 8. Ouyuan tinha ligeiramente ganhado vantagem, mas esta cena chocou os discípulos externos abaixo. Zhao Feng não foi esmagado por Ouyuan, mesmo eles batendo de frente. Esse cara também se concentrou no fortalecimento corporal e ele é capaz de contrariar Ouyuan. A discussão começou. Isso era algo que ninguém esperava. A pessoa mais atordoada era o próprio Ouyuan, ele sabia claramente como era difícil fortalecer o corpo. E era difícil imaginar como o jovem na frente dele, que tinha apenas uns 14 anos de idade, e foi capaz de atingir esse nível. Sabendo que sua própria idade era em torno dos 24, ele era 10 anos mais velho do que Zhao Feng. Se ele não pudesse alcançar o reino ascensionado aos 30 anos, ele seria dispensado pelo clã. Seu nível de fortalecimento corporal realmente atingiu um nível mais alto do que o meu. A expressão de Zhao Feng era tão calma quanto a água quando o poder de seu olho esquerdo se abriu. Sua técnica parede de prata era focada no aumento de poder e defesa. Ouyuan tinha treinado em uma técnica de fortalecimento corporal que não era pior do que a técnica parede de prata e tinha atingido um nível mais elevado. Eu nunca pensei que você também se concentrou no fortalecimento corporal e o treinou para um nível elevado. Mas mesmo assim, hoje você ainda vai perder. A expressão de Ouyuan era fria enquanto seus músculos cresceram. Através de seu olho esquerdo, Zhao Feng percebeu que a força interna de Ouyuan e a técnica de fortalecimento corporal foram perfeitamente combinadas com os ossos. Crack! Crack! Os ossos de Ouyuan racharam quando ele lançou uma aura terrível. O coração de Zhao Feng acelerou, ele tinha a sensação de que ele estava lutando contra uma besta mortal de nível Lorde. Era difícil imaginar o nível que Ouyuan tinha alcançado com sua técnica de fortalecimento corporal para ser capaz de fundir perfeitamente sua força interior junto ao corpo. Fusão corporal de ouro e bronze. A aura de Ouyuan de repente subiu outro meio nível quando uma cor bronze dourado apareceu em seu corpo. Depois de usar esta técnica fusão corporal de ouro e bronze, Ouyuan teve a capacidade de desafiar aqueles no reino ascensionado. Punho do pequeno rei macaco. Um punho dourado atravessou o ar e envolveu Zhao Feng. A velocidade era muito rápida. Se ele estivesse em uma situação normal, Zhao Feng não seria capaz de reagir a tempo. Mas, neste momento, o olho esquerdo de Zhao Feng foi aberto ao máximo e ele foi capaz de bloquear o ataque rápido de Ouyuan. Peng! O corpo de Zhao Feng foi enviado de volta dezenas de metros. Se não fosse porque o forte da técnica parede de prata era a defesa, o soco naquele momento o faria vomitar sangue. Caia! Ouyuan tinha forçado Zhao Feng para a borda da plataforma. Se ele caísse da plataforma, isso significaria que ele perdeu. Chua! A figura de Zhao Feng foi destruída por um punho. Ouyuan o tinha perdido esta vez. Posição fluxo do vento. Movimento invisível da fumaça. Zhao Feng fundiu a compreensão obtida da posição fluxo de vento em sua habilidade de movimento que está no nível máximo. Instantaneamente, a habilidade de movimento de Zhao Feng ultrapassou seu nível máximo.
A compreensão adquirida com a pintura Ilusão de Peixes foi fundida cada vez mais e Zhao Feng tornou-se algo mais próximo de um peixe. A habilidade do movimento de Ouyuan era sua fraqueza quando comparada a Zhao Feng. Diversas vezes ele foi enganado por Zhao Feng e seus ataques o perderam de vista. Neste momento, o olho esquerdo de Zhao Feng se abriu quando ele começou a inspecionar a habilidade fusão corporal de ouro e bronze de Ouyuan.